sejam bem-vindos. Vamos à nossa próxima palestra da tarde, que é com a nutricionista materno-infantil Camila da Silva Pereira. Camila, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. A Camila é uma pessoa muito querida mesmo. Me ajudou muito com o meu segundo filho, que teve uma suspeita de alergia alimentar. A Camila é nutricionista há 8 anos, ela é especialista em nutrição clínica funcional e materno-infantil. Ela é facilitadora do aleitamento materno, né? E atua em consultório com foco nas alergias alimentares. Ela é mãe de um menino que foi alérgico alimentar, amamentado, e isso mudou e ampliou a visão dela para esse mundo, né? Sobre a amamentação e alimentação dos bebês que têm crianças que têm alergia alimentar. Então hoje a Camila vai falar pra gente sobre alergia alimentar e aleitamento materno, não só como nutricionista, mas também como mãe que tem experiência muito vasta sobre esse assunto, tá bom? Espero que vocês gostem da palestra dela. Podem procurar a Camila nas redes sociais também, ela deixou os links para as redes sociais dela lá na nossa página, tá? E eu vejo vocês em breve. Até mais! Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Camila, sou nutricionista materno-infantil. Vou estar falando com vocês um pouquinho hoje aí sobre amamentação e alergia alimentar. De antemão já falo que é um assunto super extenso, né? Que a gente poderia passar muito tempo conversando sobre ele. Então hoje a gente vai dar uma pincelada aí, principalmente na importância do leite materno para esses bebês que desenvolveram alergia, né? Como manejar a dieta, como apoiar essa mãe, né? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso hoje, né? Vocês já vêm de uma semana aí riquíssimas de informação sobre o leite materno, né? Da importância dele ser mantido com exclusividade até os 6 meses e de ser continuado aí até 2 anos ou mais, tá bom? Então, assim, antes da gente começar a falar da importância do leite materno e da dieta especificamente para essa mãe que amamenta ou não, né? Quando fazer a dieta e tal. Então eu vou dar um pouquinho do meu depoimento pessoal, porque eu sou mãe de um pequeno de 2 anos e 6 meses que foi alérgico a leite e soja, tá? E foi amamentado no peito exclusivamente até os 6 meses. Eu segui em dieta aí por mais um tempo, tá? Então eu vou trazer um pouquinho também desse meu relato pessoal, que é muito o que o CONALCO pede pra gente, né? Então, assim, que as informações sejam baseadas, claro, né, nas evidências científicas, em todos os estudos que a gente tem hoje envolvendo alergia, mas também eu vou trazer um pouquinho aí da minha experiência pessoal com a amamentação, né, e a alergia alimentar do meu pequeno, tá bom? Com relação à alergia, a gente tem muita coisa para falar. Vocês tiveram a aula anterior aí com a Renata Pinotti, né, que é expert no assunto, mas acho importante dar uma pincelada que realmente os casos de alergia alimentar têm aparecido com mais frequência, né? Aumentaram realmente os casos. Hoje a gente já sabe que existem alguns fatores que propiciam esse aumento. Então, claro, o diagnóstico, né? Se entende mais de alergia alimentar hoje, então se diagnostica mais alergia alimentar hoje, né? Mas também alguns outros fatores, né? Sempre perguntam com relação à alergia alimentar como prevenir, né? O que fazer para que os bebês não tenham alergia alimentar, né? Hoje se sabe que 60% aí das chances do bebê ser alérgico é por conta de gene, então é genético. Então se você é uma mãe que tem alergia, ou um pai que tem alergia, ou já tem um filho que é alérgico, as chances desse bebê ter alergia são grandes por conta de genética mesmo, tá? E os outros 40% que influenciam nesse bebê ter alergia é realmente aí ambiental, né? E o que seria esse ambiental? Então, hoje tem alguns aspectos importantes, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre microbiota, né, a formação aí da famosa flora intestinal, né, e o quanto isso é importante para prevenir a alergia alimentar nos bebês, tá? Então, isso começa lá antes de engravidar, então, no hábito alimentar e de vida desse pai e dessa mãe, antes de ter o bebê. Durante a gestação, né, a mãe manter uma alimentação saudável, porém sem restrições. A gente sabe também que não há necessidade da mãe fazer dieta hoje na gravidez para prevenir alergia alimentar.
tá? Então, para a formação de microbiota, durante a gestação, aí uma alimentação saudável e rica em ômega 3 é suficiente, tá bom? Além disso, o parto, né, a via de parto, a gente vem tentando defender e aumentar aí que as mães tenham um parto normal, porque realmente essa formação de microbiota, quando o bebê passa aí pelo canal vaginal da mãe, é muito melhor, né? E o padrão ouro de prevenção de alergia alimentar, que é o que a gente mais vai falar hoje, que é o leite materno, tá bom? O leite materno aí deve ser exclusivo até os 6 meses, existem vários estudos que defendem isso e mostram evidências do porquê essa exclusividade até os 6 meses é importante, mas com relação à alergia a gente tem alguns pontos específicos, né? Temos alguns desafios aí com relação à amamentação, quando esse bebê nasce, né? Fazer com que ele mame nessa primeira hora é super importante, né? Para a descida do leite, para que o bebê receba o colostro, né? O que é o colostro? O colostro é a primeira vacina do bebê, né? É aquele leite bem amarelinho, né? Que é riquíssimo em anticorpos, tá? E que vai propiciar para esse bebê aí primeiro contato com anticorpos essenciais para ele carregar aí durante a vida toda. Então, algumas dificuldades podem aparecer nesse momento em que a mãe está apenas com o colostro, né? São algumas dificuldades já conhecidas, então, dor ao amamentar, um bebê que chora um pouco mais, entre outras. Então, o que a gente indica normalmente, né? Que tenha aí, além do apoio da família e tal, que tenha uma equipe, então pedir ajuda, né, quando a amamentação não tá bacana, antes de primeiro dar o complemento pro bebê. Porque quando a gente fala de prevenção, a maior prevenção é que o bebê não receba complemento na maternidade, né? Porque a gente sabe que o contato precoce com o leite de vaca, né, é um dos gatilhos da alergia alimentar, tá bem? E aí, passando um pouquinho da prevenção, que a gente já deixou bem claro aí que a maior prevenção é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? Quando a gente vai para um bebê que já começa a apresentar sintomas, tá? Então é um bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ou está sendo complementado, ou está apenas com fórmula, né? Quando esse bebê já apresenta sintomas, o que é importante falar nesse momento? De diagnóstico, tá? Não diagnostiquem os filhos de vocês porque vocês viram em algum lugar que aquele sintoma específico do teu bebê é alergia. Contatem o pediatra, tá? Peçam encaminhamento aí pro gastropediatra ou pro alergista para que esse diagnóstico seja feito de maneira correta. Isso é essencial para alergia alimentar, né? Então, a Renata falou na aula anterior já sobre isso, sobre essa detecção precoce desses sintomas, né? Mas e Camila, o meu bebê já tem sintomas, eu procurei um profissional e tá caminhando para o diagnóstico, né? É aí que a gente vai falar bastante do leite materno. Então, assim, existem bebês que são amamentados exclusivamente no seio, que não tiveram contato com leite de vaca e que mesmo assim têm sintomas de alergia? Sim, existem muitos bebês, tá? Não é a maioria dos casos, né? A gente sabe que realmente o contato precoce aí, mesmo que seja uma vez o complemento, pode ser aí o gatilho para esse bebê ter alergia, mas tem bebês que realmente por predisposição genética ou por alguma coisa ambiental aí, vão fazer alergia alimentar mesmo estando exclusivo no peito, né? E aí o que é indicado? Né? Que a mãe faça dieta. Essa é a pura e única indicação, tá? Não há indicação nenhuma com evidência científica de que os bebês tenham que ser desmamados por conta da alergia alimentar. Muito pelo contrário, né? Então, o que é o leite materno? Qual é a composição? Por que ele é tão importante para a alergia alimentar?
né? Então a gente sabe que hoje nenhuma fórmula se aproxima do leite materno, né? As fórmulas são importantes? Claro que são, para os bebês que infelizmente já estão desmamados, né? E porque elas são, sim, a fonte mais segura de alimentação desses bebês até os 6 meses e devem ser mantidas a alimentação do bebê até 1 ano e até 2 anos, tá? Dependendo do caso aí, né? Porém, o leite materno, para esses bebês alérgicos, ele faz um papel importantíssimo de cicatrização, né? Então, a gente sabe que um bebê amamentado no peito chega antes à tolerância. Sim, isso é evidência científica, tá? Então, claro que há algumas dificuldades na dieta, com certeza, né? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. É difícil para a mãe entender muitas vezes no início, então a gente tem feito um trabalho com os pediatras, com os gastropediatras, para que essa mãe seja acompanhada por um profissional nutricionista, para que ela tenha um cardápio correto, para que ela saiba como manejar a dieta, né? E para que ela tenha força realmente para não desmamar. E aí as mudanças são várias, né? Então até a mãe entender os sintomas do bebê, né? Então os sintomas podem ser aí tanto tardios, né? Que são os bebês que normalmente têm o quê? Diarreia, sangue nas fezes, muco, dermatite atópica, ou podem ser bebês que têm reações mais rápidas, né? Respiratórias, inchaço, urticárias pelo corpo, tá? Que são os 2 tipos de alergia, né? As alergias mediadas e as alergias não mediadas. Indiferente da via de alergia, não é indicado desmamar o bebê, tá? Eu vou parecer repetitiva, mas a gente precisa falar muito disso, da importância do leite materno e da amamentação para esse bebê, não só para alergia, né? Porque a gente tem que lembrar que apesar desse bebê ter no momento sintomas, né, estar sendo tratado aí de uma alergia alimentar, né, que ele é um bebê que vai se beneficiar do vínculo mãe e filho e de todos os outros benefícios do leite materno, né? Então, com relação à alergia alimentar, quando o diagnóstico é orientado para essa mãe, né, então, olha mãe, realmente, vamos fazer a dieta de exclusão, né, vamos diagnosticar alergia alimentar. Sim, a maioria dos diagnósticos de alergia alimentar se faz por dieta de exclusão, tá? Então, o que a gente tem que lembrar sempre, né? Que uma mãe amamentando vai iniciar a dieta de exclusão, por exemplo, de leite. Por que de leite? É a primeira opção, tá? O leite é o principal alérgeno hoje no Brasil, né? Então aí 90% das alergias alimentares estão relacionadas com um grupo de 8 tipos de alimento, e o primeiro alimento aqui no Brasil que as crianças são mais alérgicas é o leite, né? A gente fala muito de criança não só porque o Conalco é visado para criança, mas que a alergia alimentar normalmente acontece muito na primeira infância, tá bem? E aí, depois do leite, vem a soja, né? E depois da soja, vem o ovo. Então, são os 3 principais alergênicos. Existem alergias a outros alimentos? Existem, claro. Porém, né? Esses 3 são os principais. Então, quando a mãe chega nesse profissional, né? Ou no pediatra, já foi no gastro, ou no alergo, né? Dependendo aí dos sintomas da criança, né? A mãe é indicada a fazer a dieta. Tá bem? O que é importante falar? O bebê não vai melhorar em 1 dia de dieta, nem em 2. Dificilmente vai melhorar 100% em 1 semana, né? Por quê? Já existem estudos que falam, né, que o alérgeno, então, ou seja, do leite de vaca ou da soja, enfim, né, estão presentes no leite materno até de 7 a 10 dias. Tem alguns casos que saem antes, alguns casos que até 10 dias pode-se ter ainda a presença do alérgeno, mesmo com a mãe em dieta, né? Então, o que a gente pede para a mãe? Iniciou a dieta, começa a anotar tudo que consome, né? Para quê? Para ter certeza de que a dieta está correta e que aquele possível sintoma daquele bebê ainda é por conta do que foi consumido antes, né? Mas tem que confiar, indiferente do bebê continuar com sintomas
ou não. Nesse período inicial de exclusão, o leite materno é sem dúvida melhor que a fórmula, né? O leite materno, ele muda conforme a necessidade do bebê, então com certeza as células aí de anticorpos e de cicatrização estão muito mais atentas a esse processo que é necessário no intestino para esse bebê alérgico, né? Diferente da fórmula, que é sempre a mesma, né? Então assim, indiferente do bebê ter um sintoma mais grave ou menos grave, tá? O leite materno é padrão ouro. Essa mãe tem que ser orientada a manter a dieta, né? Então aí se passaram 2 semanas de dieta ou 1 mês, vai depender muito do tipo de sintoma desse bebê, vai depender muito, né, também da conduta do médico que está acompanhando. Normalmente se faz um teste de provocação oral, que é o teste de diagnóstico. Por que é importante fazer um teste de diagnóstico? Porque muitos sintomas da alergia alimentar não são claros ou são muito parecidos com sintomas comuns de qualquer bebê. Então, um bebê que chora, um bebê que tem gases, um bebê que é irritado, um bebê que faz bastante diarreia, né, muitas vezes ao dia, muitas vezes ele pode não ser alérgico. E aí a importância de se fazer a dieta por um período determinado pelo seu médico e pela sua nutricionista e recolocar esse alérgeno, tá? Só depois desse teste de diagnóstico que normalmente se diagnostica, tá? Então você vai voltar a consumir, no caso o leite, que eu vou dar de exemplo aqui, né? O leite de vaca, a mãe volta a tomar um copo de leite, a comer manteiga, enfim. E esse bebê volta a ter sintomas que ele não tinha enquanto a mãe estava em dieta. Então esse bebê realmente é alérgico alimentar e precisa de dieta de exclusão, tá? Então a mãe retoma a dieta naquele mesmo instante, lembrando sempre que há um período para que o leite saia do leite materno e que mesmo assim o bebê não precisa receber fórmula, tá bem? Então aí, com relação à dieta, o que a gente sempre pede para a mãe, né? Primeiro, ser acompanhado pelo médico e pela nutricionista e depois, não sair retirando tudo da dieta. A dieta de exclusão é uma dieta difícil, não é uma dieta fácil, ela implica mudanças familiares, sociais, né? Então, essa mãe não pode comer fora, né? Então isso é um contraponto aí em alguns casos, porém a gente sabe que o risco de contaminação cruzada é alto, né? Então essa mãe de preferência vai comer em casa ou em casa da mãe, de alguém, né, que se predispõe a cumprir algumas regras, né? Então a gente pede que a mãe separe a louça dela, né? Tem alguns cuidados de contaminação cruzada, então ao tempo que está manuseando um queijo, um leite para as outras pessoas da família, né, que moram na mesma casa, não manusear a sua comida, né, limpar a bancada para depois fazer esse manuseio, tá bem? Por conta do risco de contaminação cruzada. E a gente não consegue ter esse controle em restaurantes, tá? De nenhum tipo, a não ser restaurantes hoje que já são voltados para o público alérgico. Então, por exemplo, né, alergia a glúten, as pessoas que têm doença celíaca, que a gente já tem um contato com esses casos aí há mais tempo, a gente sabe que para um celíaco poder comer num restaurante, esse restaurante tem que ser 100% livre de glúten. E isso vai acontecer a mesma coisa para a mãe que amamenta e tá fazendo dieta de leite, isso vai acontecer para a mesma coisa para a criança que é alérgica a ovo, e então ela não pode consumir os produtos que são feitos no mesmo ambiente, normalmente. Há crianças que toleram traços, então o que são traços, né? Traços são isso, são panelas, objetos, liquidificador, talheres de madeira, plástico, alguns tipos de panela que podem manter essa quantidade de proteína, né, do leite ali,
tá? Então, não é toda mãe que precisa trocar as panelas, né? Que precisa sair trocando tudo em casa, comprando jogo de panela novo. Isso tem que ser orientado pelo médico, tem que ser visto com relação aos sintomas da criança. Porém, com relação à contaminação cruzada, traços e contaminação cruzadas ficam muito próximos, então tem que se ter muito cuidado com o manuseio de leite na casa de alguém que está em dieta, indiferente de ser a mãe que amamenta ou de ser o bebê, tá certo? Então, pra gente ter noção do quanto isso é difícil, né, do quanto a dieta é importante, mas requer algumas restrições, a gente não pode fazer dieta de 1000 alimentos sem indicação médica, né? Então, né, vocês já devem conhecer alguns casos, mas que tira leite, tira soja, tira ovo, tira peixe, tira amendoim, tira tomate, tira carne vermelha, tira tudo de uma vez só. Não, o indicado é que seja feito, claro, de acordo com os sintomas da criança, cada médico vai saber indicar qual que é a dieta que esse paciente precisa, né? A nutricionista vai auxiliar a fazer esse cardápio, mas claro, não são todos que têm acesso a nutricionista, a gente sabe disso, né? Então, a dieta aí não deve ser aumentada sem que o médico solicite. Então, se a dieta é de leite, confie na dieta de leite, façam sempre um diário alimentar, né? Então, anotem tudo que vocês comem e tal, anotem o que a criança come, se a criança já consome, né, depois dos 6 meses, anotem, cruzem com os sintomas. Então, anotou hoje que comeu uma bolacha de um tal lugar, que dizia ser limpa, né? Hoje os rótulos nos ajudam bastante, né? A rotulagem desde a RDC nova aí de 2015 melhorou muito. Ela vem escrito ali alérgicos, contém leite, ovo, soja e tal, né? E vem também descrito os traços, que é o que a gente estava falando antes, né? Pode conter leite, ovo, soja, enfim, tá? O que acontece com relação aos traços? Hoje a gente não consegue ter um controle desses industrializados. Então, a gente não sabe se o traço é porque compartilha um maquinário. Então, por exemplo, uma bolacha que passa uma bolacha que tem leite, depois esse maquinário é higienizado e passa uma bolacha que não tem leite. Isso é considerado um traço industrial. Pode ser que tenham partículas de leite e a gente não tem como saber se tem ou não, né? Pode ser que no pacote inteiro não tenha e na última bolacha tenha, né? Então não tem como consumir com segurança, mas também existem os casos de que os traços são rotulados porque vem no mesmo caminhão que vem soja, né? Então será realmente que é preciso excluir esses alimentos, né? Isso tem que ser debatido com o médico e com a nutricionista que estão sabendo e indicando as coisas exatas para a sua dieta, para a dieta do seu filho. Tá bem? E aí, conforme a dieta for caminhando, primeiro vocês vão perceber que fica mais fácil, né? Então é importantíssimo que essa mãe não passe fome, que ela tenha segurança que o leite materno vai ser aí o principal caminho para a tolerância desse bebê, né? Então a gente sabe hoje que as alergias se curam em grande parte aí na primeira infância. Então a gente tem um dado aí de mais ou menos aí 80% das crianças curam na primeira infância, né? Existem casos aí que estão ultrapassando os 5 anos, mas são casos raros, as crianças caminham para tolerância, tá? E isso indiferente da dieta ter tido algum erro ou não. Erros acontecem, né? E a mãe deve continuar segura de que esse leite é o melhor, não precisa suspender a amamentação porque consumiu algo que achava que era seguro e que não é seguro. É preciso apenas estar atento aos sintomas, né? E lembrar que existe um tempo para que esse leite fique sem a proteína, né, do alérgeno. Então, como vocês podem perceber, a dieta tem muitos detalhes, né? Como a gente falou bastante aí do tempo de dieta, que é importante para fazer o diagnóstico, né? E depois desse diagnóstico feito, então, normalmente o que é indicado? 6 meses de dieta para que seja feito o teste de tolerância, para ver se essa criança já pode consumir o que era
que causava alergia antes, né? Então esse bebê, a mãe está em dieta de leite de soja, por exemplo, que foi o meu caso, né? Depois do diagnóstico a gente ficou 6 meses em dieta e aí fez o teste via leite materno, que é mais um bônus da amamentação no caso da alergia alimentar, né? Os bebês são amamentados aí exclusivamente até os 6 meses, a mãe segue em dieta, né? E em comum acordo com o médico e com a nutricionista, decidem fazer o teste para ver se a criança está tolerando e esse teste é primeiro via leite materno. Por que é mais um bônus? Porque normalmente, quando o teste é diretamente na criança, a criança tem risco de ter sintomas um pouco mais exacerbados, né? Então, se a gente for pensar em tamanho de proteína, né? Um leite de vaca, por exemplo, né? A criança vai consumir um tanto assim de proteína. Via leite materno, essa proteína é quebrada, é hidrolisada. Então, você tem a chance de testar no bebê via leite materno e com certeza ter reações mais brandas caso o bebê ainda esteja reagindo, né? E aí, caso o bebê reaja via leite materno, né, é descartado dar esse alimento diretamente ao bebê. E caso o bebê tolere via leite materno, né, por exemplo, o leite de vaca, antes de 1 ano, não é indicado que a gente dê leite de vaca ao bebê diretamente, tá? Então, a mãe fez o teste de desencadeamento por volta de 8, 9 meses, por exemplo, né? Esse bebê próximo de 1 ano que vai ser, em comum acordo com o médico ou a nutricionista, que vai ser determinado que ele faça o teste diretamente nele. A mãe volta a consumir o leite normalmente na dieta dela, né? E o bebê passa a receber o leite diretamente, então manteiga, iogurte, enfim, depois de 1 ano, tá certo? Tá? E aí, com 6 meses, é indicado que todo bebê, mesmo alérgico, comece a introdução alimentar. Então, não é indicado que essa introdução alimentar seja postergada, né, para 7, para 8 meses, para 9 meses, enfim. Por quê? Porque há um período de janela imunológica e que se a criança recebe a variedade de alimentos ali por volta de 6 meses, frutas, legumes, proteínas, tubérculos, enfim, essa criança vai ter menos chance de ter alergia a esses alimentos. Então, quanto antes for colocado, melhor. Então, uma criança que não é alérgica ao ovo, que a mãe está em dieta de leite, essa criança vai receber ovo com orientação do médico e da nutricionista com 6, com 7 meses, como todos os outros bebês. Tá certo? Então, a introdução alimentar, apesar de ter que ser cautelosa com esses bebês alérgicos, ela não é atrasada e não é muito diferente. Quanto mais alimentos a gente consegue colocar na dieta dessa criança ali por volta de 6, 7 meses, menor é a chance dela ter alergia a esses alimentos. Então, depois desses 6 meses a mãe voltou a consumir, tá tudo bem com o bebê, a mãe mantém na dieta esses alérgenos, porque é importante o contato via leite materno para prevenir a alergia quando a criança receber esse alimento diretamente, tá bem? E aí, se a criança ainda não estiver na idade, espera-se, né, de acordo com o que o médico e a nutricionista decidir para testar diretamente na criança, ou se há necessidade, já se faz o teste logo depois do teste da mãe, ok? E aí, para fechar com chave de ouro aí, os benefícios do leite materno para os bebês alérgicos, a gente fala bastante da tolerância, né? Então, bebês que são amamentados no peito exclusivamente até os 6 meses e têm a amamentação continuada até 2 anos ou mais, diminui os riscos de diversas alergias e para os bebês alérgicos aumentam as chances de tolerância, né? Justamente por esse contato via leite materno com pequenos pedacinhos, fragmentos de proteína, né? Dos alérgenos em questão ou não, se a mãe estiver em dieta, né? E aí a criança tem mais chance de chegar à tolerância, que com certeza é o que todos os pais desejam, né? Comigo foi assim, o meu filho tolerou por volta de 1 ano e 2 meses o leite diretamente nele, né? E a gente caminhou aí pro desmame natural, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da importância do leite materno. Eu tentei não ser tão repetitiva, mas fui repetitiva em algumas coisas porque realmente é muito importante
que vocês saibam que nenhum bebê alérgico precisa ser desmamado, a não ser, claro, que seja uma decisão da mãe, né? Mas essa mãe precisa estar informada, ela precisa ter apoio para conseguir manter essa amamentação, tanto apoio da família, quanto apoio dos profissionais que a acompanham, né? Quanto suporte para manter essa amamentação, né? Então é um trabalho que eu e muitos colegas nutricionistas fazemos, é isso, dar um cardápio variado, fazer com que essa mãe não passe fome, que ela consiga manter a dieta, né? E que ela confie que realmente é o melhor alimento para o bebê dela. Tá certo? Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Então assim, algumas dicas que eu dou aí para as que já são mães de alérgico, tá? Existem vários grupos de mãe aí, e no Facebook e nas redes sociais no geral, tá certo? Eu indico um em questão que é o Meu Filho é Alérgico a Leite, que é o MFAL, tá? Além de ter acesso à lista de alguns produtos limpos, né, que apesar de tudo a gente precisa sempre estar olhando certinho o rótulo e entrando em contato com o saque da empresa se tiver dúvida, muitas receitas e principalmente muito apoio, né? Muitas mães de alérgicos apoiando umas às outras, né? Indicações de profissionais que entendem a importância do aleitamento materno e que garantem esse apoio durante o tratamento, tá certo? E as evidências caminham cada vez mais para isso, né? Para que o leite materno seja realmente priorizado e seja sempre o padrão ouro de todos os tratamentos, tá bem? Então eu quero agradecer a oportunidade da Aline, de todos que acompanharam o grupo. Eu fico à disposição para quem tiver dúvidas, tá bem? Então o meu Instagram é o @nutricamila e no Facebook eu também tenho uma página que é o @nutricamilapereira, tá? Eu atendo em Curitiba. E espero ter ajudado vocês um pouco e retribuir aí muito da ajuda que eu tive enquanto amamentei o meu pequeno alérgico, tá certo? Muito leite materno para esses bebês, muita força para essas mães e que o canal continue com muitos mais anos aí de informação de qualidade para todos, tá bem? Obrigada e até mais!